Bom dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 25 de março e nós vamos iniciar o nosso programa Itajubá Entrevistas de hoje. Na verdade, o nosso Itajubá Entrevistas da semana, né? Com assunto inédito para você. Nós estamos fazendo o primeiro Itajubá Entrevistas no novo estúdio da TV Itajubá, no estúdio 3, que fica aqui na rua Coronel Carneiro Júnior, mais conhecido, né, por uma rua nova, no Plaza Center, né? Quando tudo isso tiver passado, essa pandemia tiver ido embora, vocês estão convidadíssimos a vir conhecer os estúdios, tá certo? Bom, meus queridos, já agora de antemão, já vou pedindo para vocês compartilharem aqui o nosso programa. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito relevante dentro da cidade de Itajubá, que é o transporte público na pandemia. Para isso, eu estou aqui nos estúdios com o co-vereador do coletivo, Hernani Rodrigues. Também teremos participação remota hoje, olha que interessante, a Itajubá Entrevistas mudando a cara, melhorando para vocês, né? Então a população também vai ter o direito de participar do programa, né? Um dos nossos convidados a participar de forma remota é o Gabriel Fernandes, né? Também o Davidson Roberto Soares de Oliveira e por vídeo gravado o Valdair Guilherme Silvino. Esses são os nossos convidados do nosso Itajubá Entrevistas de hoje, que tem o tema transporte público na pandemia. Aqui de forma presencial, né, tomando todos os cuidados e as nossas restrições, eu tenho o co-vereador do coletivo, Hernani Rodrigues. Muito bom dia, Hernani. Bom dia, Drica. Bom dia, telespectadores da TV Itajubá. É um prazer voltar, é um prazer estar aqui hoje, né, nesse dia especial aqui para a TV Itajubá de inauguração. E voltar ao seu programa, depois de quase um ano e meio, a gente volta aqui para falar novamente do transporte, né, que infelizmente de lá para cá as coisas regrediram. É verdade, né? Quer dizer, a gente você já esteve no programa falando sobre o transporte público de Itajubá, né? Isso antes de pandemia, né? De tudo. E agora voltando aí novamente para a gente seguir esse assunto que continua mais atual, né? Impossível, gente. Nós escolhemos esse assunto hoje porque nós estamos vendo aí quem mexe com as redes sociais, né? E até mesmo quem não mexe, né? Quem usa ou quem está ouvindo relatos, né? A gente está vendo que o transporte público na pandemia, ele realmente causou muitos transtornos para a população itajubense, né? Bom, e não só para a população itajubense, né? Para quem trabalha em Itajubá, que nós temos aqui várias pessoas, trabalhadores, né? De cidades vizinhas que também vêm para cá, que também precisa do transporte público. Bom, para isso, nós estamos aqui com o vereador Hernani Fernandes. Rodrigues, desculpa, o Gabriel que é o Fernandes. Nós estamos aqui com o vereador Hernani Rodrigues para a gente poder sanar um pouco das dúvidas, conversar, né, entender mais ou menos o que está acontecendo. E vocês desde já estão convidados também a participar, mandando a sua pergunta aqui para a gente, né, fazendo a sua colocação. E aí a gente vai tentar responder isso da melhor forma possível, né? Bom, Hernani, para que a gente possa iniciar a nossa conversa, nós vamos colocar um pronunciamento por via escrita, né? Da nossa empresa de transporte público, que é a Valônia aqui, né? Para quem não viu aí ficar
Esse foi o comunicado oficial, né, da empresa Valone, né? A partir disso, começou alguns problemas aí. Na verdade, Odric e telespectadores, já vinham acontecendo muitos problemas, né? A gente não teve a oportunidade ainda de falar um pouco sobre todos esses problemas que houve desde quando começou a pandemia. Teve momentos da pandemia quando começou que eles queriam tirar os ônibus de sábado e domingo. Enfim, as pessoas têm que trabalhar ainda, né? Supermercado, hospital, enfim. E agora tomaram algumas medidas um pouco mais drásticas, né? Há um mês atrás, a Valone, a prefeitura soltou um decreto que colocava um horário específico para idosos andarem de ônibus, que seriam das 10 da manhã até as 15 horas da tarde. Esse decreto, ele visava, né, diminuir que os idosos circulassem, enfim. Ok. Até então era a faixa de risco, né? Temos alguns problemas em relação a isso, mas tudo bem. Aí agora, segunda-feira, soltaram o decreto para que soltaram o decreto não. A Valone soltou um comunicado para que os ônibus circulassem só em horário de pico. O problema daquela informação que foi colocada ali é que falta muita clareza, sabe, Drica? Às vezes a gente tem a impressão que tanto a Valone quanto o pessoal da prefeitura, eles não têm a noção do que é andar de ônibus. Eles não têm a noção do que é a pessoa depender do ônibus para chegar no serviço dela. Do que a enfermeira, a pessoa da zeladoria, ela depende daquele horário para ela chegar. E aí, solta o comunicado daquele que os ônibus só vão andar em horário de pico. O que é o horário de pico? Eu sei o que é o horário de pico, beleza. Mas assim, tem uma grande faixa. Desculpa te interromper, mas só para a gente entender, para os telespectadores entenderem. Quando a Valone diz horário de pico, ela visa exatamente que horário? Então, essa é a nossa dúvida. A gente pegou e ficou, mas horário de pico. Eu entendo que o horário de pico pode ser das 6 da manhã, onde os trabalhadores de fábrica vão, até as 9 horas, onde alguns trabalhadores ainda estão trabalhando aqui no comércio. Então, isso é um horário da manhã. Tem o horário de pico do almoço, que vai das 11 horas até... Mas assim, para saber, porque imagina só, você num ponto de ônibus, das 6 horas... Não sabendo se tem ônibus 6 horas, 6 e meia, 7 horas, 7 e meia. É muito vago. Não custava nada a empresa colocar um comunicado nos ônibus com os horários. Colocar um comunicado nos pontos de ônibus, daqueles que tem mais 15, porque a maioria não tem, a gente vai falar sobre isso depois. Colocar os horários. Não custava nada a prefeitura disponibilizar esses horários nas suas redes sociais, não é, Drica? A gente teve um termo aditivo quando foi renovado o contrato que falava que a empresa era obrigada a manter um site atualizado com os horários e itinerários. Nós vamos falar sobre isso. E hoje a gente não tem isso, Não temos. Você pode continuar, na verdade você deve continuar daí, segura aí. Só para, vamos dizer assim, ilustrar o que você está falando, nós temos um vídeo do Valdair Guilherme Silvino falando exatamente isso que você acabou de dizer. Vamos rodar o vídeo do Guilherme? Boa tarde, meu nome é Valdair Guilherme Silvino. Eu falo como um ex-funcionário da Valônia e como um usuário do transporte público de Itajubá. Então, o fato é o seguinte, a Valônia ela demitiu mais de 50% de seus funcionários e ela entrou com um código para alegar nossa demissão, né, de força maior. Código esse que na maioria das vezes é usado quando a empresa decreta falência, o que não é o caso da Valônia, porque ela continua em funcionamento. E ela fazendo isso, ela não nos pagou o aviso prévio, ela pagou 20% da multa rescisória, né? E é o seguinte, sem contar que o transporte público está em estado de calamidade. O meu bairro aqui, por exemplo, ele só tem 2 ônibus e no sábado e domingo eles tiram um. Só que eles tiraram esse ônibus sem aviso prévio para a população. Então o que acontece? Muitas pessoas, às vezes até idosos, não sabem que não vai ter o ônibus e fica no ponto por 1h40, porque é o prazo que o ônibus demora para dar uma volta completa na cidade. A maioria das linhas são nesse caso, entendeu?
E assim, eles alegam não ter dinheiro, porém se ela não parou de funcionar e o público continua utilizando o transporte, como que ela não tem dinheiro, né? Ok. Tá vendo? É exatamente o que o vereador aqui nos falou, né? Sim. Esse aviso prévio. É claro, gente, que vamos colocar aqui, né? Vamos trabalhar com a realidade. É claro que dentro de uma pandemia, né? No grau, no nível de pandemia que nós estamos, é óbvio que nenhum serviço vai funcionar como funcionava antes. Isso é uma coisa óbvia, nem se pode, né, funcionar. Só que a questão não é essa. A questão realmente é que os trabalhadores, os usuários dos ônibus, eles estão ficando sem total informação, né? Sim, inclusive o que ele falou é um negócio interessante, porque naquele termo aditivo, né, quando foi renovado o contrato da Valônia, eles colocavam como uma contrapartida, a prefeitura colocou como uma contrapartida para assinar o contrato de renovação por mais 15 anos, que a Valônia fosse obrigada a ter um aplicativo que é tipo Uber, digamos assim, vamos falar para as pessoas entenderem, tipo Uber, que você conseguiria ver onde o ônibus está. Isso que o Valdair falou, ele é muito real. As pessoas, elas ficam no ônibus, elas, como a gente não tem o horário agora, o horário está mudando e a empresa não comunica esse horário, esse aplicativo a gente conseguiria ver onde o ônibus está. Ele poderia demorar? Poderia, mas pelo menos não ia ficar igual o bobo no ponto de ônibus. A gente se organizar. O que é a tristeza, né, de todos os usuários. Não isso. só a tristeza. A tristeza, né? A tristeza forma de falar, né? Assim, exatamente. Mas, no momento desse de pandemia, você colocar as pessoas ali, você falar assim, olha, não sai desnecessariamente. Mas você colocar a pessoa ali, como o Valdair falou, 2 horas esperando um ônibus, todo mundo aglomerando, as pessoas chegando ali e estando na rua no meio da pandemia. Drica, ontem o nosso mandato, ele ligou para a Valônia, ficamos mais de meia hora conversando com um trabalhador da Valônia que foi muito atencioso com a gente e passou para nós todos os horários, não era papel dele, a gente entende que a empresa como um todo deveria publicar, a prefeitura deveria publicar, mas ele passou para nós os horários de ônibus, a gente fez um mapinha, colocou na rede social para as pessoas saberem os horários que temos hoje. Tiraram muitos horários, esse comunicado foi que tirou os horários de pico. O problema é que a gente regrediu tanto que tem lugar que nem tem ônibus. A zona rural, por exemplo, Anhumas, Gerivá, Água Limpa, está sem ônibus desde quando começou a pandemia. Então, assim, as pessoas às vezes têm que pegar carona, pegar carroça, vir a pé, porque não tem ônibus. Tirou o ônibus? Tirou o ônibus. Nada de ônibus? Tirou o ônibus, não tem nada de ônibus. Por exemplo, o pessoal do Gerivá, eles pegam um ônibus que é de outra linha, que era a antiga Gardênia, acho que é Venetur, e pagam, sei lá, o dobro da passagem para vir, que é a linha do São João, né? Inclusive, eu li em umas redes sociais também de pessoas falando que por conta disso está tendo que pagar 2 passagens né? Porque não tem a linha que faz a linha direta. Exatamente. E aí a gente tem que ver de quem que a gente vai cobrar, né? Nós enquanto população, nós enquanto vereadores. O contrato, ele é claro. A empresa, a prefeitura, ela tem a premissa de sugerir, de indicar os horários e as linhas que a Valônia tem que fazer. Então, se a gente faz as sugestões, nós, enquanto mandato coletivo, a gente está trabalhando arduamente na fiscalização do transporte como um todo. E a gente já fez várias indicações para que voltasse a linha da Água Limpa, voltasse a linha do Gerivá. Infelizmente, não está acontecendo. A gente não sabe se é a prefeitura que não está cobrando ou se é a Valônia que não está obedecendo uma cobrança da prefeitura. E aí desinformação. E aí a gente entra no outro ponto, porque a Valônia ela é obrigada, é contrato, não tem essa história de querer ou não querer, é contrato. Tem que cumprir. Se não cumprir, o que tem que fazer? Multar. Hoje, a gente não sabe quantas multas que a prefeitura cobrou da Valônia. A gente tem diversas reclamações. Quem anda de ônibus consegue ver os problemas que são precários e a gente não tem. Nós, enquanto mandato coletivo, a gente fez um requerimento, inclusive a gente recebeu essa semana, a gente está analisando ele ainda, sobre as multas. Quantas multas que a prefeitura cobrou da Valônia? Porque depois chegar daqui 15 anos, renovar de novo, né? Renovaram porque não tinha reclamação, mas espera aí. Então a gente estava fazendo essa fiscalização. Você falou da reclamação, vou só abrir um parênteses aqui, gente, dá uma puxadinha de orelha aí
também nas pessoas, nos usuários desse transporte público. Por quê? A gente vê muitas reclamações, às vezes no Facebook, seu vizinho reclama para você, seu amigo, blá, blá, blá. A gente está vendo um caos de reclamação, tá? E isso é o que a gente está vivendo, o que a gente está vendo todos os dias. Mesmo sem querer, chega na gente, né? Então, está sendo um caos. Só que na hora, às vezes, de fazer a reclamação formal, as pessoas ainda não sabem fazer isso, né? Isso é a importância da gente ter bons vereadores, né? Também que correm atrás disso. Mas, pessoal, é um direito, né? Então, assim, independente, se qualquer serviço público não está cumprindo o seu papel, nós temos que cumprir o nosso papel de cidadão, de fazer, no mínimo, fazer essa reclamação formal. Sim. Porque na hora que vai olhar lá depois, fala, olha, chega um vereador lá e fala, olha, tá todo mundo reclamando, nós estamos com problema X. Aí vai olhar formalmente lá, vamos ver se tem alguma coisa protocolada. Tem uma, duas reclamações. Então, né? Aí fica, às vezes, até sem base oficial para se cobrar melhor. Muito importante, né? Esse ponto que você colocou, Drica. Eu até agradeço você, porque quando a gente teve a oportunidade de falar um ano e meio atrás, a gente falou sobre aquele grupo que a gente tinha criado, que era o Reclame Valônia. Para a gente pegar as reclamações ali e formalizar. Eu concordo plenamente com você. As pessoas, elas têm que exercer o papel de cidadão, exercer a cidadania e fazer valer os seus direitos. Infelizmente, não é todo mundo que tem essa instrução e essa facilidade de fazer. Então, a gente, enquanto representante hoje, a gente tem a obrigação de tentar dar voz. Tanto é que nosso coletivo chama Nossa Voz. Né? Para a gente tentar dar voz. E aí, a gente fez um requerimento para a prefeitura sobre quantas reclamações que recebeu. Por quê? O requerimento é para saber a quantidade de reclamação. Exatamente. Tá. E por quais canais? Porque o que acontece? Quando a gente fez o Reclame Valônia, tinha um e-mail que o Detranit disponibilizou para a gente fazer reclamação. E a gente fazia reclamação e tinha resposta. Sim. Depois que a gente lotou a caixa de e-mail deles com mais de 100 reclamações em um curto período, eles trocaram. Eles falaram que não iam usar mais o e-mail e criaram um portal lá que não é nada acessível para a população. A gente consegue fazer, mas é bem mais burocrático de você concluir uma reclamação. Sim. E aí a gente perguntou isso para a gente entender. Porque teve uma sessão, e inclusive fala isso no contrato, que o vereador Rodrigo Melo, ele comentou que se daqui 5 anos não tiver reclamações formais, a gente não vai ter embasamento para a gente pedir para que o contrato seja rescindido. Porque, não sei se vocês sabem, em 2024 é um gatilho, digamos assim, que o contrato da Valônia ele pode ser rescindido se a empresa não atender os requisitos básicos. E aí as reclamações, elas são muito importantes. Então, a gente está acompanhando esse número de reclamações para quando chegar em 2024, a gente tem que conseguir embasamento para falar, opa, peraí, prefeitura, não vai continuar esse contrato, já que eles não estão atendendo. Então, é muito importante que a população faça as reclamações e, se por acaso tiver dificuldade, nós, no mandato coletivo, estamos à disposição para formalizar essas reclamações, para fazer indicações para a prefeitura, para que a gente consiga, em 2024, ter um diálogo mais assim, próximo da realidade, porque, infelizmente, as pessoas não utilizam o transporte e não sabem da realidade que a população passa todos os dias. É uma grande verdade, né, gente? Bom, pra gente, essa conversa nossa tem várias camadas, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre essa parte, só pra gente fazer um desfecho sobre isso. Eu procurei, claro, que a gente tenta ouvir todos os lados, né? A representante da Valônia está aberto o programa para vir aqui, para conversar, tanto por forma remota. Hoje em dia a gente tem vários formatos, né? Sim. Formato é que não falta. Então pode vir falar de forma remota, né? Do vídeo do seu escritório, da sua casa, por gravação de voz, de gravação de vídeo, pode vir de forma presencial aqui, poder conversar. Mas eu busquei também, né, porque seria muito interessante ouvir agora, nesse momento do programa, o outro lado, né, nesse momento. E aí eu fui buscar também, né, ouvi muitas coisas do tipo assim, a gente vai buscar, o vereador Hernani mesmo bem falou aqui, que é difícil o acesso, é muito burocrático a gente achar informações de vários tipos, né? Informações no geral da Valônia, né? Tanto de horários, né? O que mudou agora, tanto de formas de fazer reclamação, enfim.
E aí, claro, para fazer esse programa, eu fui atrás também e realmente, assim, eu constatei isso, né? É muito difícil realmente a gente obter informações. Sim. Tanto, aí também procurei no Facebook. Hoje em dia, tudo tem que ter página, né? Tudo tem que estar nas redes sociais, porque é o nosso... É a nossa maior plataforma de comunicação, são as redes sociais hoje em dia, não adianta. Mas aí procurei pelo Facebook, eu achei alguma coisa, não sei se é o oficial, mas também ali não tem nada, ou não é oficial e não tem nada falando sobre, ou realmente não tem o oficial, porque eu não achei. E aí outras pessoas também que falam que ficou no ponto de ônibus por causa de não saber o horário e tudo mais, ligou para lá. Uhum. A ligar para lá também, eles não conseguem essa informação nem ligando para lá. A gente gastou muito energia, a gente ficou ligando, dando ocupada, ligava, passava para um... Aí depois a gente conseguiu. Eu não consegui. A gente conseguiu, mas assim, tem que ter... E assim, não é todo mundo que tem o tempo, porque o dia é corrido, tem que trabalhar para fazer. Então a gente conseguiu, mas realmente não deveria. Eu tô ligando desde as 8 horas na Valônia, das 8 às 9 eu não consegui falar. Eu acho que não tem outra palavra a não ser descaso e falta de respeito mesmo, porque... a gente não tem que ficar pedindo, implorando, porque a gente paga. Primeiro que a gente paga um valor absurdo na passagem. E a gente não teria que ficar implorando para ter o básico, que é informação, que é saber quando tá. Eu queria só colocar um ponto que eu não falei, desculpa, em relação ao vídeo do nosso amigo, do Valdair, né? Conheço ele, a gente esteve junto no período onde a Valônia não estava pagando o salário dos trabalhadores, no final de janeiro. E aí o que ele falou é um negócio muito importante, porque ele fala que a Valônia está declarando que está sem condições de pagamento, né? Exato, foi isso que ele fala. E aí a gente, enquanto mandato coletivo, nós fizemos esse requerimento e a gente está analisando porque é muito papel, muitos documentos. Sim. A planilha de custo que a Valônia, e aí a prefeitura já mandou essa resposta para nós, a planilha de custo da Valônia, o capital financeiro da Valônia, a gente está analisando toda a parte financeira dela para a gente entender realmente se o que eles estão falando faz sentido. Porque eles estão alegando para os trabalhadores, e os trabalhadores, e aí eu quero abrir um parênteses, para falar que os trabalhadores da Valônia, assim como os enfermeiros, assim como o pessoal que está na linha de frente, eles são heróis. Por quê? Principalmente os motoristas agora, que estão sem cobradores. Eles têm que fazer múltiplas funções, eles têm que aguentar uma pressão, eles não estão recebendo de forma... como posso dizer, no dia certo. Então, assim, está sendo muito difícil para eles e ainda assim eles estão lá todos os dias. Então, a gente está fazendo esse trabalho junto com os trabalhadores também, porque a gente sabe, né? Igual ele falou, foi demitido muita gente, tem pessoa que era cobrador e está trabalhando na portaria, enfim. A gente quer entender, porque o transporte ele tem que ser um direito, ele tem que ser algo que tem que ser tratado com prioridade, porque as pessoas elas precisam dele, né? Então a gente está fazendo esse estudo para entender se o que a Valônia está alegando, que não tem condições, e aí se não tem condições a prefeitura tem que fazer alguma coisa, porque a gente precisa do ônibus, né? A gente não... Tem que se resolver. A população tem que resolver, tem que resolver, né? Não pode ficar enrolando em banho-maria, é igual um ponto, né? A gente viu e a gente até acha legal a fiscalização que está acontecendo, né? Aquela ação toda dos bandeirinhos, o pessoal de máscara, tudo. Um dia eu estava no ônibus, eu até fiz um texto na rede social, que eu estava no ônibus... Foi um relato? E aí eu vi, e aí a gente viu, né, lá fora do ônibus, a fiscal lá falando para chegar um passinho para trás na fila da lotérica, tudo. Aí eu olhei para o ônibus e falei, tipo, tudo lotado, o ônibus das 5h15 do Reborjão, tudo lotado, que vai para o Reborjão à tarde, tudo lotado. Eu falei, eu não vejo esses fiscais aqui dentro do ônibus, parece que não tem aglomeração dentro do ônibus, né? Por quê? Como assim? A fiscal ali pedindo para a senhora chegar um passinho para trás, e aqui dentro do ônibus a gente nem consegue chegar, eu nem consegui passar a roleta de tanta gente que tinha no ônibus. Parece que é um mundo paralelo, parece que as pessoas não têm realidade do que está acontecendo. Infelizmente, a gente vê aí, ó, os números aumentando. Poderia muito bem a prefeitura falar assim, Valônia, ou você coloca mais ônibus em horário de pico, ou então a gente vai ter que te multar. Valônia, ou você coloca álcool em gel para as pessoas usarem dentro dos ônibus, ou a gente vai ter que te multar. Porque não tem aí o que é fácil? É fácil para a prefeitura fazer um decreto para os idosos não andarem em horário de pico, porque idoso não paga. Para Valônia isso é bom.
E aí ela agrada a Valônia. Então, assim, são pontos muito importantes que infelizmente não estão sendo colocados e a gente está cobrando, está cobrando. E vamos continuar cobrando enquanto é representante da incansável população, o trabalho, né? Para a gente seguir o que você está falando sobre superlotação dos ônibus, né, do transporte público aqui em Itajubá, nós vamos conversar com o Gabriel Fernandes, que já tá aí no gatilho, ele já está por aí. Gabriel Fernandes, que é comerciante no bairro Jardim das Colinas, né? A gente vai conversar com ele exatamente, né, sobre essa superlotação nos ônibus daqui de Itajubá. Bom dia, Gabriel. No caso, hoje eu sou a voz do meu bairro, entendeu? Entendo. Então, e isso, eu usava de manhã, usava na hora do almoço, usava no horário de pico, nem tanto, porque eu esperava um pouquinho, porque como eu chegava ali na parte do Sambódromo ali para poder pegar o ônibus, só que ali é um caos, ali é muito difícil. Aí eu esperava passar isso ali na parte do Sambódromo ali. Ali tem o cansaço físico, o cansaço mental, o psicológico, tem o calor ali, que o sol bate o dia inteiro, entendeu? A gente senta ali, passa ônibus de tudo quanto é bairro, não passa o ônibus nosso. A gente olha no papel lá. Antigamente tinha horário específico em todos os pontos, hoje em dia não tem mais. Por mais não tem. Eu não culpo a Valona por isso não, porque isso também vai muito do cidadão, entendeu? A pessoa ali está revoltada, quer sair para badernar na rua, vai e rasga o papel. Isso aí eu não culpo muito não. Mas o transporte em Itajubá é muito complicado. A gente aqui do Jardim das Colinas, a gente está com 2 ônibus. Qual é o horário que o ônibus faz aí no Jardim das Colinas? Ele faz o horário mas aí é muito relevante. Tem horário que ele faz às 6h20 da manhã, depois ele passa às 7h40, entendeu? Aí tem todo esse intervalo. No caso, assim, são 2 linhas. Uma linha que faz a prefeitura lá e a outra linha que faz o Santa Rosa, entendeu? Então, no horário de pico a gente está com um ônibus só. Que horário que é esse para a gente poder entender, você sabe? Então, das 6h20 até 7h40 mais ou menos. Aí vem um ônibus 6h20 e geralmente a turma entra às 7 horas no serviço, entendeu? Como demora muito, ele vem aqui no bairro, ele sobe lá no bairro das Nações, entendeu? Dá toda uma volta. Os ônibus todos lotados. É uma coisa de se pensar, entendeu? Porque nesses horários de picos aí, no que faz o Jardim das Colinas, você está vendo superlotação. Isso, todo dia eu vejo. É porque, assim, eu já liguei para... Como eu te falei ontem, a gente conversou bastante ontem, né? Eu já liguei para a Guarda Municipal, já denunciei essas coisas, mas a gente não tem voz. É como eu falei para você, a gente precisava de um espaço para a gente poder expressar a nossa opinião. E você vem aqui, isso daqui, das 5h20 até 6h45, mais ou menos,
Se você vier aqui no ponto de ônibus, aqui, quando o ônibus desce, é uma loucura. Não tem... É descaso com a população, o motorista, ele pega o dinheiro, ele não tem gel para poder limpar a mão, entendeu? É isso que o vereador Hernani estava falando aqui. Isso. Dessa superlotação, além dos trabalhadores que estão pegando esse transporte público, né? Já ir superlotado, já está com medo, está todo mundo com medo, tentando se proteger, mas sabendo que tem que ir trabalhar. O trabalhador, né, do ônibus, né, o motorista, também está passando pela mesma coisa, está supercarregado, né, está sobrecarregado com toda a situação. Então, o negócio tá crítico para todo lado, entendeu? Um dia eu conversei com o motorista, eu perguntei para ele, entendeu? Ele falou algumas coisas para mim que tipo, às vezes... Cara, ele falou que uma coisa que surpreendeu pra mim, falou assim, cara, eu só tô na Valona porque eu tenho 3 filhos pra criar. Se eu não tivesse se eu não tivesse família, se eu estivesse morando sozinho, se eu fosse solteiro, eu não estaria aqui hoje, entendeu? Aí isso é só pra gente ver como é que é a situação lá. Eu vejo aqui por fora, entendeu? Mas eu não vejo a folha salarial, porque muitos cobradores e motoristas já me falaram que o salário é baixo, entendeu? Só que é complicado, muito complicado. É complicado. Bom, e o meu caso, deixa eu só relatar um fato aqui, que, não sei, como você já sabe, né, o meu comércio ele fica em frente de um ponto de ônibus. Sim. E eu tenho total liberdade para poder falar, porque para eu poder tirar uma foto, para eu poder fazer uma filmagem e levar na prefeitura, para a prefeitura ver, para a Valônia ver, é fácil fazer isso, entendeu? Porque eu sou daquela pessoa que eu falo, que eu reclamo, mas primeiro eu procuro saber, para eu poder não soltar fake news, né, como a turma fala. Entendi. Então, é por isso realmente que a gente chamou você aqui para poder conversar, porque a gente sabe que o que nós queremos agora são pessoas que estão tendo essa vivência, né? Porque, é claro, né, várias pessoas têm as suas opiniões e tudo mais, mas a gente tem que ouvir nesse momento, como o vereador disse, né, as pessoas que vivem aquilo, né? Se você quer fazer política pública, se a gente quer trabalhar para o povo, a gente tem que ouvir o povo. Sim, né? sim. Então, como ele tem esse comércio em frente do ponto de ônibus, né? Ele é a pessoa que tem toda a propriedade para falar sobre isso. Olha, está superlotando. E ele não só tem um comércio, como ele também deixou de usar o transporte porque não tinha condições, né? Você vai pensar... Outra coisa que eu quero... Eu posso falar alguma coisinha aqui? Sim. É o seguinte, a respeito desse decreto aí, entendeu? Por eu ter o comércio, eu tenho que ficar de portas abertas até as 2 horas da tarde. Depois das 2 horas da tarde, para mim o serviço meu é delivery. O serviço meu caiu muito. Eu não posso ficar de porta aberta. Eu não posso atender uma pessoa sequer ali na porta, porque se passar um fiscal da prefeitura, me multa, fala aquelas coisas lá. Só que ao mesmo tempo que está cobrando eu ali na porta, o ônibus da Valônia está passando lotado, entendeu? É uma coisa que eu não entendo. A prefeitura soltou aí, não é nem a prefeitura aí, o distanciamento permitido é de 3 metros. Se você colocar 3 metros dentro do ônibus, ali, por banco ali, vai caber 3, 4 pessoas dentro do ônibus. Isso é 3, 4 pessoas em cada ponto de ônibus aqui do Jardim das Colinas para poder pegar o ônibus, entendeu? É complicado. A gente tá sofrendo isso, só que eu não vejo justiça por um lado, porque o que eu tô passando só Deus sabe, é complicado. Eu imagino, né? A gente são chefes de família, né? A gente teme pela nossa família, a gente teme pela gente, né? Então, assim, a gente está sob uma pressão, já todos nós, por causa da pandemia, nós já estamos sob uma pressão psicológica, emocional, né? E ainda a gente
encontra-se no meio de um colapso, né? Onde a gente não sabe realmente o que faz, a quem recorre, a empresa que de repente poderia, de repente não, a própria empresa que deveria nos dar as informações aí, ainda estão informações desencontradas, as informações não chegam, e a população, na verdade, só quer realmente respostas, né, e soluções, só isso. Né? Mas aqui no bairro também Não é falar mal, né? A gente não quer derrubar, não é questão partidária, não é nada. São só respostas, porque as pessoas precisam trabalhar, né? Enfim, Gabriel, o assunto é grande, né? A gente não tem muito tempo para a gente poder conversar aqui, mas eu acho que a sua fala, a sua fala foi muito importante enquanto usuário da Valônia e enquanto trabalhador e enquanto comerciante, viu? Muito obrigado mesmo. Nosso programa está de portas abertas aqui, sempre que você quiser tá relatando alguma coisa, né? Ou até mesmo sugerindo outras pautas, tá bom? Não, eu que agradeço, Drica, agradeço aí, Hernani, por essa oportunidade, e que eu dizer para vocês que não é só o transporte público aqui no bairro, entendeu? Aqui o bairro nosso aqui é um descaso total. Aqui a saúde nossa aqui é precária. Aqui tá uma coisa triste de ver. Então a gente tem pauta, né? Infelizmente a gente tem pauta. Vamos conversar sobre isso sim, gente. Eu acho que só quando a gente faz uma mesa aberta, quando a gente abre, quando a população participa, Gabriel, muito obrigado mesmo. Um beijo na sua família. Viu? Obrigada por participar. Eu tenho certeza que alguma coisa boa vai sair daqui. Viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Bri, Hernani. Abraço para vocês. Fiquem com Deus. É um outro relato, né? Só sobre especificamente o gênero dos coreanos que ele comentou, realmente, e lá é uma questão bem diferente, peculiar, porque lá tem as fábricas. Lá tem a Mali, lá tem a Baltô, lá tem aquela fábrica de carne lá. De quê? Frivasa. A Frivasa. E aí os trabalhadores, eles dependem do ônibus. Então, assim, muitas das vezes não são moradores, mas dependem do ônibus. A gente teve a reclamação na segunda-feira que não passou o ônibus das 16h40, que pega os trabalhadores da Frivasa, tudo, da Frivasa, da GE, da Baltô. O pessoal que sai às 4 horas, eles conseguiram ir embora só às 6h10 da tarde. Sim. A gente ligou lá, reclamou, e aí voltou esse ônibus das 4h40. Eles conseguimos. Mas assim, lá é uma questão, além do bairro periférico, de ser um bairro muito populoso, muita gente que depende distante, do ônibus, né? Ainda tem a assim? questão das fábricas, bem complicado mesmo. Que bom, então vocês interferiram e conseguiram pelo menos mais um ônibus, né? Para poder resolver isso. Drica, eu vi que tem um comentário aqui de uma pessoa que está assistindo, o Robson. Ele fez um contexto e aí ele pergunta se eu acho que tem interferência política ou que sai alguma política pública dessa renovação do contrato. É importante falar que o contrato da Valônia em si, que tinha de 15 anos, ele era legal, ele precisava de atualização. A gente não teve hoje em 2019, uma nova licitação. Essa nova licitação, ela poderia atualizar um monte de questões que seriam importantes para a melhoria. A gente não teve, a gente só teve a renovação do contrato, com algumas condições para se renovar esse contrato. Infelizmente, de todas as condições, a gente foi vendo, item por item, de todas as condições, nenhuma condição foi feita ainda. O prazo já venceu, a gente fez um requerimento sobre isso para entender o status e por que a alegação da Valônia é por conta da pandemia, mas assim, a gente não teve nenhuma condição para se renovar o contrato por mais 15 anos realizada ainda, e o transporte ele regrediu. Então, assim, ao invés da gente estar lutando por melhorias, por ter, sei lá, igual eles prometeram, né, uma coisa utópica, mas Wi-Fi no ônibus, a gente está lutando para quê? Para ter horário, para o trabalhador receber. O debate, infelizmente, ele regrediu tanto e a gente está tendo que regredir junto. Eles estão pautando a gente para trás, entendeu?
é complicado, a gente está tentando, está indo e vamos ver se a gente consegue, depois disso, avançar o debate. Porque a gente não pode sempre querer precarizar o transporte. Infelizmente, eu acho que isso não é o caminho. A Joana Gonçalves, obrigada, viu, Robson Martins, por estar aqui. O Robson está sempre aí também. Nosso companheiro de olho, a gente conversa bastante. De olho, ele gosta bastante de estar por dentro das atualidades, né, aqui em Itajubá. Está convidado também para a gente falar de alguma pauta, viu? Sempre, o programa está aberto. A Joana Gonçalves colocou assim: eu não consigo entender, se uma empresa presta um serviço de péssima qualidade, por que está ativa há mais de 30 anos? Né? Eu acho que as pessoas que assinam esses contratos, elas não andam de ônibus. Se elas andassem, elas não assinaram, elas, enfim, não seria esse descaso. Mas a gente está lutando, vamos continuar lutando para em 2024 a gente melhorar isso. Vamos seguir. Vamos falar rapidinho, né? Nosso programa está aqui já quase estourando o nosso tempinho aí, né? Mas eu gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre as demissões mesmo, propriamente, da Valone. Por quê? Né? Na verdade, esse é um outro assunto bem importante da gente conversar, né? Porque ele está bem enroscado, né? Então, a gente precisa realmente de um programa inteiro para a gente falar sobre isso. Mas eu queria atentar, né, a uma pergunta que me fizeram ontem, né, em off, né? Falaram assim, bom, houve as demissões na Valônia, né? E será que essas demissões, elas também não estão, quer dizer, demitiram, então, foram embora bastante funcionários aí. Foram quantos? Até então era 48, mas eu acho que foram mais depois. No mínimo 48 funcionários aí, eles foram demitidos em meio à pandemia. Será que esses funcionários, nesse momento que está esse caos, né, até de superlotação nos ônibus, de estar cortando linha, será que isso não interferiu também? Com certeza, com certeza. No momento quando a gente fala que deve-se colocar mais ônibus para evitar aglomeração, mais ônibus em horários de pico, quando você reduz o seu efetivo, reduz o seu pessoal, você não tem esses trabalhadores para estar nos ônibus. Então, isso daí interfere também. Infelizmente, Odrica, a gente perdeu na semana retrasada um grande companheiro nosso, que era o Jurandir, que era o presidente do sindicato dos motoristas. A gente estava fazendo um trabalho interessante com ele em relação a isso, e aí, infelizmente, a gente perdeu. E ele estava ajudando muitos trabalhadores nesse sentido, de ir atrás, do pagamento cair no dia. Estava lutando por isso. Estava lutando por isso. Eu não falei de um ponto, eu acho que o tempo está estourando, não sei se teria tempo de falar sobre a comissão que a Prefeitura criou para fiscalizar a Valônia. Pode falar. Posso falar? Claro. A Prefeitura criou uma comissão para fiscalizar a Valônia, onde tem secretários de todas as áreas, secretários da Prefeitura. Essa comissão, e aí a ideia é que se tenha um trabalho mais efetivo na fiscalização. O problema que a gente acha importante, acha legal, a gente falou isso para o prefeito, inclusive, o problema que a gente vê é que não tem o outro lado. A gente não tem representantes dos usuários, a gente não tem representantes dos trabalhadores, e aí a gente acha que não seria tão producente. A gente teve uma conversa, a gente fez uma indicação e a gente teve uma conversa com o próprio prefeito, na qual ele pediu para nós sugestões de pessoas para compor essa comissão. E aí a gente pegou e sugeriu. A gente sugeriu o sindicato dos motoristas, né, para representar os trabalhadores. Por quê? Você coloca o motorista lá na comissão, na primeira chance eles vão mandar ele embora, que foi o que aconteceu. A maioria dos trabalhadores que foram mandados embora foram os trabalhadores que reivindicaram o pagamento no final de janeiro. Quem falou isso pra gente foi o Valdair, né? Isso. Porque assim, o Valdair, só para eu não esquecer, o Valdair enviou um vídeo, né, pra gente. Vocês viram uma parte do vídeo. Na outra parte, ele fala exatamente isso. Exato, e aí vai ter um programa. E aí nós vamos colocar no outro programa essa parte do Valdair. Você não foi boicotado não, viu, Valdair? Aqui é sem censura, viu? Mas aí a gente vai colocar na parte pertinente. Pode seguir. Isso. E aí, essa comissão teria o sindicato. A gente colocou a Camuri, porque a Camuri é a central das associações de bairros para representar a população de forma geral e algumas associações de bairro, para ter representantes lá, representantes dos usuários, para não ficar só uma questão monocrática, entendeu? E aí a gente fez essa indicação, a gente ainda não recebeu a resposta, a prefeitura ainda não chamou as outras pessoas para compor essa comissão, e aí a gente aprovou agora na segunda-feira o requerimento do vereador Marcelo Kraus,
na qual ele pede para que a prefeitura relate quais estão sendo os trabalhos feitos por essa comissão. Porque a gente já estava com quase um mês de comissão, o transporte ele continua cada vez precarizando mais e a gente ainda não tem nenhum retorno do que foi feito. Então a gente precisa da resposta em relação aos trabalhos dessa comissão e queríamos muito que a população tivesse voz lá dentro também. Com certeza. Política pública é feita assim. É, exatamente. Né? Bom, para a gente terminar aqui o nosso programa, eu gostaria de fazer só assim, um release, né? Um feedbackão aqui, para a gente, para quem está nos vendo, para os usuários do transporte público daqui de Itajubá, Valônia, pudesse ficar mais esclarecidos. Vamos taxar os pontinhos. Por exemplo, onde as linhas foram cortadas, sim, né? E onde as pessoas conseguem achar essa informação de horários, dos novos horários de ônibus? Foram cortados, né? Além das linhas que já não tinham, que era Gerivá, Água Limpa, Anhumas, Barra, foram cortados horários de todas as outras linhas, todas as linhas. E aí, os horários que foram cortados é mais ou menos das 9 horas da manhã até as 11 horas, e das 2 horas da tarde até as 4 horas da tarde. Então, é mais ou menos esses horários. Aonde encontrar esses horários? A gente fez uma indicação para a prefeitura colocar no site e a Valônia colocar nos ônibus. Hoje, tem na nossa página, né, do Facebook e do Instagram, Nossa Voz, tem lá os horários, a gente se coloca à disposição, tem os horários que a gente conseguiu com a Valônia, a gente coloca à disposição também, caso alguém precise de estar enviando. Porque, infelizmente, não é o nosso papel, mas como utilidade pública a gente resolveu fazer, porque tinha muita gente precisando. Então, só vai encontrar, ainda não tem na Valônia, no site da Valônia, ainda não tem no site da prefeitura, né? No ônibus, nada, não tem. Nada, então vocês só vão encontrar esses horários lá no... Tem no Reclame Valônia? Tem no Reclame Valônia. Tem pelo Facebook, vocês vão achar na página Reclame Valônia. E também pelo Facebook, se vocês acham pelo Nossa Voz. Também no Instagram? No Instagram também. No Instagram e no Facebook, Nossa Voz, né? Que é um site criado pelo coletivo, né? Formados pela vereadora Andressa Daiane. É Daiane? Daiane, né? Andressa Daiane, Bruno Prudente, Priscila Brandão e o Hernani Fernandes. Rodrigues. Eu tô com o Fernandes, eu quero chamar de Fernandes. A mãe dele já tá vendo aí? Exatamente, eu já imagino. A mãe já tá assim, ó. Eu demorei tanto pra pensar nesse nome. Padrica fica mudando. Beleza, tem relação aí. Hernani Rodrigues. Certo, queridos? Certo. Então, meus amores, vamos relembrar aqui, vamos saber buscar as informações. Se a gente olhou lá, não tem, vamos atrás de um vereador, vai atrás de uma mídia que é importante, um jornal, um rádio, a TV Web, a TV Itajubá. Vocês têm que buscar essa informação. Só ficar reclamando pro vizinho do lado não vai resolver o problema. Vocês estão certos? Estão certos, mas não resolve o problema. Não resolve. Né? Não resolve. Vou agradecer aqui, então, Obrigado. o nosso co-vereador Hernani Rodrigues. Hernani Rodrigues, pela participação de hoje, por aceitar vir aqui. A gente sabe que está tudo uma correria, mas achou um tempinho e está aqui com a gente, representando todo o coletivo. Exatamente. O Drica, TV Itajubá, telespectadores, agradeço em nome do mandato coletivo, a gente está sempre à disposição. Uma das nossas políticas é sempre quando a imprensa nos procura, a gente dar voz, a gente entende que a imprensa é um canal de comunicação fundamental para a população ter acesso à informação, então a gente sempre vai estar à disposição para falar sobre os temas pertinentes para a cidade. Um abraço a todos, se cuidem, se puder, fiquem em casa. Isso aí. Bom, fique em casa com a TV Itajubá. Tem bastante programa para você poder ficar em casa. Né? Então, um abraço para todo mundo. Nós falamos sobre transporte público na pandemia aqui em Itajubá. Quem entrou aí agora, o programa vai ficar retido no YouTube, no Facebook e mais tarde também está no aplicativo da TV Itajubá. Certo, meus queridos? Nós vamos nos despedindo aqui. Mas, amanhã vocês não podem perder. Amanhã a gente vai estar conversando com o deputado Ulisses Gomes, né? Muito interessante. Ele vai falar sobre a CPI das vacinas também, que está dando o que falar, pessoal.
essas vacinas do Brasil, que na verdade tá dando o que falar, né? Estamos trabalhando sobre isso também Sobre aqui em Itajubá. Aqui em Itajubá. Já chamei, olha, você tá convidadíssimo. Já conversei, inclusive, com quem eu conversei também? Com o Pedro Gama. Legal. Também, mas então vamos conversar todo mundo. Vocês Sim. estão convidadíssimos a vir pra cá pra gente Perfeito. poder conversar sobre isso. Maravilha. Tá? Amanhã, então, você tem um encontro com o deputado Ulisses Gomes, do Partido dos Trabalhadores, representando todos nós aí, mineiros, né? Nessa questão da vacina em Minas Gerais. Um beijo para todo mundo e até amanhã. TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem.